Olá, minha gente! Vamos chegando. Hoje a live, o tema é Onde estão os narcisistas? Eu até abri a caixinha ali para vocês responderem, né? Pra gente saber onde que eles estão. Algumas conheceram em festa de família, outros conheceram no Tinder, outras conheceram na faculdade, alguns são colegas de estágio. Então a gente vai conversar com vocês hoje para a gente conseguir identificar onde estão essas pessoas, né? Porque eles estão por todos os lados, mas será que tem algum lugar onde existem a maioria deles? Será que a gente consegue saber onde é que eles estão? Hoje quem vai me acompanhar é a Jaqueline. Deixa eu ver a hora que ela entrar aqui, eu chamo elas. Manda um coraçãozinho se você está acompanhando aqui. Aqui tem um ponto de interrogação que é para fazer perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta anônimo, tá? Então é só apertar nesse pontinho de interrogação, que aí a gente vai ler e não vai aparecer seu nome aqui, nem vai te expor aqui, tá? Se for o caso. Deixa eu ver, vamos chamar já. Cavalcante tá por aqui. Ela vai fazer hoje parte com a gente, tá? Pra gente poder tirar essa dúvida de vocês. Onde é que estão os narcisistas? Oi, Jaque. Oi, peraí. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo, tá linda, maravilhosa, como Ai, que sempre. bom. Seja Boa bem-vinda. noite. Jaque, nosso tema da nossa live é onde estão os narcisistas, né? O que você acha? Sim. Pois é, tu fez uma série de perguntas, né, lá no teu Stories e muita gente respondeu e a gente fica assim surpresa, né, como são muito variados os lugares. Muito, 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 né? E só que tem alguns lugarzinhos que eu queria te trazer aqui que é muito específico, né? Sim. E que também Mas primeiro, eu tenho algumas pessoas novas que estão chegando na nossa live, então vamos começar se apresentando? Gente, eu sou psicóloga, tá? Especialista em vítimas de narcisistas. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser desabafar, se você precisar de direcionamento e até mesmo de terapia, é só me chamar ali no linkzinho da bio, tá? Que cai direto ali no meu WhatsApp e a gente pode marcar uma sessão e a gente conversar, tá bom? Também tem o grupo terapêutico, tá? Que é um grupo de mulheres para se fortalecer. Você que é vítima de narcisista, quer trabalhar sua autoestima, seu empoderamento, também você pode entrar também no grupo com a gente, tá bom? E você, Jaque, se apresente para nós, por gentileza. Sim, eu sou a Jaqueline. Eu sou especialista em marketing e estou entrando agora nesse ramo, né, do digital. Então, estou começando também a explorar, né, esse meio de comunicação. E eu falo muito a respeito também da autoimagem. Então, ao longo das semanas a gente vai trabalhando melhor nosso perfil. Então, vocês vão ser convidados a me seguir e ver o meu conteúdo também. Isso. Gente, a Jaque me dá essa força aqui no Instagram, nas redes sociais, ela que me dá esse empurrão aqui, porque eu não dou conta de atender a agenda e conteúdo, então ela me dá esse direcionamento. Ela é aquela que fica me empurrando. Vai, faz isso, faz aquilo. Sim. Deixa eu só ler um comentário aqui que eu achei interessante. Narcisistas se expressam muito bem, bons com palavras. Isso mesmo. Boa observação. E aí, aqui no cantinho, gente, como eu falei, tem um pontinho de interrogação. Se você não quiser se expor, aparecer aqui, tá? Aparecer seu nome, alguma coisa assim, você pode ir nesse pontinho de interrogação, que aí a gente responde sua pergunta anônima, tá bom? Fica à vontade aí para interagir com a gente, tirar suas dúvidas, que a gente vai conversando e aí é dando um pouquinho de esclarecimento para você que está passando por essa fase tão difícil, né, Jaque? Sim, é verdade. Então, assim, vamos começar você postou hoje, né, perguntando de algumas pessoas os lugares, né, aonde elas geralmente conhecem. Então, aqui, vocês que estão na live, que também quiserem responder, aonde é que vocês, né, se tem essa experiência com narcisista, aonde foi que vocês conheceram, para a gente também ir aqui, né, debatendo sobre. Exato. Se você quiser contar um pouquinho ali da sua história, como é que você conheceu, aonde você conheceu
e como é que você conheceu também pode colocar, que até mesmo para as pessoas lerem e criar identificação também, para elas também verem que não estão sozinhas, né? Porque eu costumo dizer que a vítima do narcisista, ela é muito sozinha. Primeiro, porque ele vai fazendo essa lavagem cerebral e afastando ela da família, dos amigos, né? E segundo, que ela fala as dores dela, ela fala os problemas dela, ela fala as dificuldades dela, e aí ninguém consegue entender, né? Por quê? Infelizmente, o que acaba gerando relacionamento com o narcisista gera dependência. Essa dependência emocional acaba dificultando ela de conseguir se resgatar, de conseguir fugir, de conseguir encerrar esse ciclo. Então, ela acaba ficando com vergonha, né? Porque ela tá sofrendo e aí ela tenta expor, ela ia de alguma forma, as pessoas chamam a atenção dela, as pessoas falam, larga logo, né? Mas não é tão simples assim, né? Existe toda uma preparação para você conseguir sair desse lugar. E aí a gente indica também a terapia, tá? Se você tem sentido essa dificuldade de sair. Sim, tem a Suzane, eu acho, está falando aqui, né? Eu estou completamente só, não tenho ninguém, por isso não aguentei e voltei. Uhum. Isso é muito comum, né? Letícia, tu já até falou algumas vezes, né? Que para você conseguir se desvincular, são quantas idas e vindas? Mas em torno de quantas idas e vindas? E é isso que a gente fala, né? Por isso que é importante vir para o nosso clã, você que se sente sozinha. Porque lá são um grupo de mulheres que se fortalece e dá força uma para outra, tá? A gente trabalha algumas questões e a gente consegue dar força uma para outra, tá? E também acaba voltando também, além da solidão, também existe a questão financeira. Porque o que acontece, né? Ele vai escolher pessoas excepcionais para viver. Só que aí ele vai controlando o dinheiro, ele vai controlando o que ela faz. Então, ela fica totalmente presa nas mãos dele financeiramente, né? Sim, a gente percebe que é muito uma questão de idealização, né? Logo no início, quando a gente está nessa conversa, quando vocês, por exemplo, conheceram eles, né, nesses lugares específicos, geralmente é em torno de uma idealização. Eles vão conversar, eles vão te ouvir muito, né? Eles vão estar interessados no seu passado, principalmente de querer saber como foram seus outros relacionamentos, como é a sua relação com a família. Então eles vão detectando. Se eles sentirem ali que você tem esse perfil, né, mais empata, né, que aí você já se torna um alvo, né? Porque o que eu percebo é o seguinte, cair na lábia de um narcisista, todo mundo aqui é possível de cair, Sim. mas permanecer é que nem é todo mundo que permanece nisso. Porque chega a algum ponto que vai debater com sua autoestima, né? E aquilo vai ser tão agressivo quando ficar insuportável, geralmente é quando você sai. Quando já é insuportável para você, é que você toma forças. Ou quando você vê os seus filhos, né, sendo atingidos, geralmente às vezes para a mãe, né? Às vezes a gente, até com a gente aguenta, né? Mas quando é com nossos filhos, aí você já vê. Então, assim, sempre vai ter também um estopim, né? Para você também ter aquela força de sair. Então, realmente, essas idas e vindas, como ela falou, né? É comum, né? Até você conseguir ficar numa situação insustentável, né? E eu costumo dizer que o relacionamento com o narcisista é um relacionamento que você nunca vai ter com ninguém, porque é um relacionamento que não é real, entende? Não é um relacionamento de duas pessoas empatas, é de uma pessoa totalmente perturbada. falando por- Sim. Gente, falando português, sabe? Bem dito. Você está é uma pessoa totalmente perturbada e ele faz ou ela faz coisas que uma pessoa empata, uma pessoa normal não faz, né? Então vai despertar em você os sentimentos mais incríveis que ninguém nunca despertou. E o que é muito comum a gente ouvir das vítimas? Elas ou eles dizem, né? Que é uma pessoa, existe uma conexão muito forte. É uma conexão que existe ali e que ele nunca ou ela nunca vai ter com outra pessoa. Porque é uma conexão de espelhamento. Se essa pessoa, o narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai ser tudo aquilo que você sonhou.
tudo aquilo que você esperou a sua vida inteira, ele vai se conectar com o seu inconsciente. Então, por exemplo, se existem feridas lá na sua infância, existe perca lá na infância, existe ausências na sua infância, alguma coisa lá na infância que você, algum trauma que você não trabalhou, ele vai vir se conectar justamente com isso. Então, por isso que você percebe que é como se fosse um imã. Você tenta sair, mas volta. Você tenta sair, mas volta. Porque está conectado, o narcisista ele está conectado com conteúdos seus lá da infância. Por isso que é fundamental, fundamental você tratar isso em terapia. Porque quando você tratar essas feridas lá de trás, as feridas da infância ferida, da criança ferida, aí você consegue ter suporte para sair disso. Enquanto isso, você está agindo de forma cega. Você está agindo totalmente de forma no instinto, né? A sua ferida emocional que está te guiando. Então, por isso que é muito difícil de sair disso, porque ele está se conectando com as suas feridas mais profundas. E é uma armadilha, gente. Eu É acho uma que armadilha. ninguém vai. A armadilha ela já é o quê? Vamos pensar. É uma coisa que vai te atrair. Por exemplo, quando você vai pegar o ratinho lá na ratoeira, né? A gente tem aquela representação daquele queijinho bem bonitinho. O ratinho vai lá e, nossa, eu nem acredito esse queijinho aqui de uma qualidade aqui perdido para mim. Aí ele vai lá pega e ele mata. Então é mais ou menos isso. Eu sinto que essa é como se fosse uma armadilha. Ele vai fazer a nossa idealização, né? Ele vai capturar tudo aquilo nessas conversas, né? Como você falou, tem muita gente aqui na internet. Nessas conversas, ele vai absorver, vai te ouvir e você, né? Nossa, agora eu tô tendo alguém que tá me ouvindo. Aí eu vou abrir o meu livro, né? Todos os meus traumas, ele vai querer fazer com que você queira ser o mais sincera possível, porque você quer que aquele relacionamento dê certo. Então você vai realmente se abrir, você vai falar tudo, né, as suas fraquezas, porque você quer que aquilo dê certo, aquilo não acabe. Né? Então ele vai somando, então ele vai fazer essa armadilha. Então essa pessoa, ela não existe. Esse personagem aí, ele não existe. Eu acho que é o primeiro choque que a gente tem É, quando a gente começa a perceber que aquilo que parecia tão perfeito, né, a forma como a gente se sentiu tão especial, tão inteligente, tão bonita, tão sexy, tudo, né? O príncipe encantado que a gente escutou por toda a nossa vida, ou a princesa, enfim, né? Encantado que a gente sempre sonhou. E aí chega aquela pessoa, então você não quer abrir mão. É muito difícil a nossa idealização, a gente abrir mão do sonho, né? Do sonho que está ali na sua mão é muito difícil, né? Então, por mais que você veja essa desassociado, né? Às vezes a pessoa é estranha, você fica, mas você não quer abrir mão, né, daquilo. é a negação, né? A gente, uma das primeiras etapas do relacionamento com o narcisista é a negação. Porque você quer fazer dar certo, você quer que aquilo seja real, né? Então é muito difícil você olhar para ele e você falar assim, mas ele não ama mesmo? Mas ele fez comigo, ele fez isso comigo mesmo. Ele me enganou esse tempo todo. Foram anos jogado fora, foram anos de investimento, né? Porque, na verdade, como que ele te enxerga? Ele te enxerga como sofrimento. Ele se conecta com você não pela emoção, né? Você está conectada com ele, você cria um vínculo com ele pela emoção, né? Ele já não, ele já se conecta com você por aquilo que você pode oferecer para ele. Às vezes é um serviço doméstico, às vezes é o dinheiro, às vezes é o status, às vezes você pode dar para ele esse status de família que ele precisa, ou sexo, né? É alguma coisa que você tem que ele fica com você, porque ele fica te segurando. Às vezes você é essa pessoa manipulável, essa pessoa que tá ali quando ele quer brigar, quando ele quer xingar, quando ele quer gritar, né? É um suprimento. Ele não te enxerga como um ser humano que merece ser amado, respeitado, zelado. Ele nunca vai ter paz. Uma pessoa que não tem paz é o narcisista. Vai ser sempre esse caos. Então, quanto mais você se tornar consciente de que essa pessoa funciona assim, essa pessoa é exatamente desse jeito, você consegue sair disso. Enquanto você ficar na ilusão da máscara do que ele pode vir a ser, aí você sempre vai voltar. Sempre vai E voltar. as motivações, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem empatia,
né? Você vê a pessoa de repente dando comida para um morador de rua, ou ajudando um animalzinho que está ferido, ou cuidando bem dos filhos, ou levando na escola, ou sei lá, presenteando. Tudo isso uma pessoa empata quer dizer o quê? Que a pessoa gosta, que a pessoa ama, que a pessoa tem um coração bom. Só que para o narcisista não, ele faz tudo isso, mas o objetivo por trás disso é outro. Nunca é aquele, né? Então, se ele cuida bem do filho, às vezes é porque ele quer parecer bem, ele quer fortalecer essa imagem de bom pai, ele vai postar na internet. Geralmente, se ele estiver em casa, sozinho com a criança, ele está ocupado com outras coisas, mas se ele está em algum lugar que tem essa visibilidade ou na internet, ele está sendo o paizão, né? Ou ajudando alguém, ou até nos ajudando também, né? Ele vai ajudar, ele vai em algum momento fazer alguma coisa por você, mas o preço a ser pago é sempre maior do que tudo, né? Você vai pagar um preço caro por aquele bem que ele está fazendo. Enquanto uma pessoa boa, ela faz porque ela gosta, ela não vai jogar na tua cara, ela vai fazer muito e ela não vai ficar contando ali, anotando tudo que ela fez para ti, para num outro momento ela jogar tudo em cima, né? Te humilhar, jogar na tua cara. É aquela história do caridoso que fica com o celular filmando a cara das crianças recebendo alimento, recebendo presente. Sim. Esse é o narcisista, essa pessoa que tem que filmar para mostrar para todo mundo que ele está fazendo algum tipo de caridade. É aquela pessoa, a mulher quer se separar dele, ele de repente ele se torna o pai mais cuidadoso. Aí ele fica indo para lá e para cá com os filhos, às vezes dá até banho nos filhos, dá toda atenção para os filhos, né? Porque ele sabe que se a mulher vê ele fazendo, ela pode ser que mude de ideia. Né? Então sempre vai ter realmente a segunda intenção. E aí a maioria diz assim, ah, mas não deixa faltar nada em casa, ele é provedor. Gente, a maior forma de manipulação e controle é através do dinheiro. Você consegue comprar qualquer pessoa com dinheiro, entende? O ser humano, infelizmente, né, funciona assim. Então, se você não deixa faltar nada, comida, não deixa faltar os mantimentos necessários para essa pessoa, você consegue mandar na vida dela. Por isso que a gente fala aqui, seja independente, seja dono da sua vida, porque dinheiro é poder. Então, ele tem poder. Quando ele tem dinheiro, ele tem poder sobre a vida das outras pessoas. Que eu vejo que é muito comum, às vezes, escuto de uma cliente que o narcisista que ela tem é político, por exemplo. Ele chega nos lugares com presente. Então, ele já chega comprando todo mundo. Entende? Ele é aquela pessoa que ele sabe que ele consegue alguma coisa dando, né? Dando presente, dando atenção, elogiando. Ele sabe todos os meios de conseguir comprar e conseguir ter controle e poder sobre as pessoas, né? Então não tem nada, não é nada de bom agrado, de livre, Isso espontâneo. causa muita confusão, né, na vítima também, deixa ela bastante confusa, porque no momento que ela vai, de repente, se desprender, que ela já está cansada de alguma situação, mas aí ela vai contrapor com esses momentos, né? Porque a gente foi ensinado de que se alguém é ruim, ele vai ser ruim o tempo todo, né? Então, se a pessoa é ruim, em algum momento ela é boa, a gente fica sem saber o que fazer, porque existe a gratidão, né? Que eles também, justamente, eles também fazem isso, né? Toda essa manipulação, porque eles sabem que como você é uma pessoa empata, você tem coração, né? Você tem essa questão da emoção, você vai se sentir em dívida por ela, por uma coisa que ela te ajudou, Exato. né? Então, aí você se sente culpada, né? Porque você está sendo ingrata. Ele vai trabalhar nesses pontos. Ah, na sua gratidão. Eu te ajudei. Ah, eu cuidei de você. Eu sustento. Eu te dou. E aí você, pela questão da gratidão, você se prende nisso. Você fica com medo até de sair para fora da relação, porque ele dá essa sensação de que não existe um mundo lá fora, que não existe uma outra forma de você ser feliz, de você crescer, de você ter a sua autonomia. Ele cria uma situação que você tem medo de sair, você acha que você não vai conseguir, né? E onde que é bem visível, muito visível isso, é nas mães narcisistas, no pai narcisista. Né? Ela dá tudo, mas ao mesmo tempo ela fica jogando na cara dos filhos o tempo inteiro. Eu fiz isso, você é um ingrato, todo mundo me abandonou, ninguém gosta de mim. E os filhos não conseguem sair, ter a vida deles, a independência deles, porque eles se sentem em dívida com essa mãe.
Ela fala para todo mundo que ele a abandonou, né? Ela coloca a família contra ela sempre vai ter um filho especial, que é o filho de ouro, vai colocar um contra o outro. Então ela vai dar, né? Ela vai dar às vezes suporte financeiro, ela não vai deixar faltar nada para essas crianças, né? Vai dar toda a atenção dela, 100% para eles, né? Só que eles Sim. carregam uma culpa e um sentimento de que tem que devolver isso muito grande, porque ela não deixa ele esquecer, né? Ou quando ela não faz isso explicitamente, ela faz oculta, de forma oculta, né? Comparando ela com outro filho, com o filho das amigas, que o filho da amiga deu para a mãe um carro, o filho da amiga tá indo lá sempre visitar, esse filho não vem, que aquele filho é mais obediente que esse. Então ela sempre vai fazer essa comparação para conseguir manter o controle e o poder sobre os filhos, né? E Sim, aí? a gente também acha que às vezes é através de uma agressão ou de uma palavra pesada, né? Que a pessoa vai te machucar, mas não precisa, né? Às vezes, se você de repente está se sentindo fora do peso e aí tá vendo na televisão uma mulher que, sei lá, magrinha que pesa 30 quilos, ele diz, nossa, que mulher linda, é assim que eu acho uma mulher bonita. É assim que eu gostaria de ter uma mulher. Ele precisa falar para você que você tá gorda, você tá feia? Não, só com essa frase, esse elogio, uma terceira, que é a triangulação, né? Uma outra pessoa que não precisa nem ser real, não precisa nem ser presente. Ela pode estar na televisão, ela pode estar num anúncio de você passar na rua, mas naquele momento você já se sentiu péssima, né? Já acabou com a sua autoestima, porque você não tá naquele padrão. É impossível até um padrão impossível, né? E aí a pessoa já colocou aquilo ali, ou de repente em relação a alguma habilidade sua, né? Que ele vai comparar, como você falou, em filhos, né? É muito presente. Então, não precisa ser uma coisa agressiva, né? Não precisa Não. gritar, não precisa bater, não precisa ser assim tão enfático. Às vezes essas coisinhas assim, todo dia você escutando, aquilo ali vai destruindo você por dentro, né? Porque você não pode nem reagir, né? Porque ele vai fazer essas situações que quando você reagir, ele vai jogar, ele vai inverter a situação É, para você, né? isso mesmo. E então, e aí a pergunta da live, né? Onde estão os narcisistas? Um detalhe que eu Sim. queria dizer para vocês, né? Existe o narcisista, que é importante você observar, existe o narcisista que é mais exibido, que é o grandioso que a gente fala. Então é muito visível, porque ele fala muito alto, ele chama atenção onde ele chega, ele consegue fazer vários. Narcisista não faz amigos, mas ele consegue criar, fazer com que as pessoas fiquem próximo a ele, porque ele conversa muito bem, né? Então, esse é o narcisista grandioso. Por outro lado, a gente tem o narcisista oculto. Ele não é de Sim. falar alto, por exemplo. Ele não é de se vestir bem como o grandioso. Ele não é aquele musculoso que gosta de se exibir. Ou até mesmo nem é musculoso, mas é aquele cara que gosta de se exibir. Ele é mais discreto, né? Ele é mais difícil de você conseguir identificar. E é onde a gente encontra, geralmente, muitos narcisistas, né? Que eu costumo dizer é na igreja, Tinder, que é muito comum, tá? Por quê? São duas ferramentas. Claro que tem em todos os lugares, tá? Mas por que é muito comum? Que são dois lugares onde ele esconde muito bem a máscara. Aqui, no Ele cria um Tinder, ele personagem, tem um né? personagem muito bem feito, né? E aí ele consegue manipular melhor. O Tinder, né, por exemplo, né? O Tinder ele é muito fácil de criar um personagem. E aí ele é um terreno muito fértil, o Tinder. Ou não só o Tinder, mas sites de relacionamentos, internet. Ali ele tem várias companheiras, ele tem várias Vários máscaras. perfis que eles mentem o seu nome, idade, localização, né? Eles criam vários personagens mesmo, né? Às vezes não é nem o nome verdadeiro da pessoa que está ali. Ele cria toda uma. E assim, como ele cria de acordo com o que a pessoa deseja, né? Porque como alguém falou aqui, ai, o meu companheiro ele é tímido. Pois é, porque, por exemplo, dependendo do perfil de mulher, tem mulher que gosta de homem que seja mais assim, né? Expansivo, conversa, ela se encanta quando o homem tem essa postura de falar, né? E tem outras não, que quando ela vê um homem que é mais tímido, ela já acha, poxa,
é um homem mais quieto, ele não vai ser um mulherengo, ele não vai estar sair, tá em festa, embalado, então eu já prefiro um homem assim. Então ele vai assumir o personagem que, né, vai atender aquela pessoa. Inclusive, tem muitos homens casados que estão lá nesses sites de relacionamento, que estão curtindo fotos de mulheres, né? Geralmente eles estão ali no Instagram, né? Geralmente eles têm um perfil que realmente ele não tá com a esposa ali, né? Ele nem tá com os filhos, ou quando aparece, ele fala que o casamento está em crise. Então é um terreno muito fértil para ele as redes sociais. É um terreno muito fértil, porque como ele não cria vínculo profundo com ninguém, então ele vai ter vários suprimentos ali nas redes sociais, vários suprimentos ali no Tinder. E aí, por outro lado, né, um lugar difícil, que é de difícil para a vítima conseguir fazer a denúncia, por exemplo. Porque, por exemplo, Sim, um homem religioso, vamos dizer, um pastor ou um padre, ela não vai conseguir fazer a denúncia, né? Porque ela vai ser ridicularizada, ela vai ser humilhada, ela vai ser exposta. Então é um lugar onde ela sofre sozinha. Não tem como ela fazer nenhum tipo de denúncia. Por que acontece? Quando, por exemplo, se ela faz uma denúncia com relação ao ornamento, em relação ao pastor ou ao padre, que a igreja vai fazer? Vai dizer que essa mulher desvirtuou esse homem, né? E aí ela vai ser a comunidade toda vai atacar essa mulher e ele vai por ser transferido de setor, vai sim. ficar um mês escondido, depois ele volta. Aí vão dizer que ele foi tentado pelo demônio, né? Então é realmente um lugar de muito difícil ela conseguir. É muito de fácil existência de narcisistas, porque é um lugar de difícil acesso à denúncia. Vamos dar um exemplo: policiais. Existem diversos, milhares de policiais que aí eles se escondem ele na farda e a mulher não E tem como casos denunciar. de feminicídio, né? Ela morre de medo, porque o cara tá armado. Como é que ela vai fazer uma denúncia? Se ela, por exemplo, ir na delegacia, vamos dizer, uma esposa de um delegado, esposa de um juiz, como é que ela vai denunciar? Entende? Sim. Não tem como. Então, é um lugar que é muito comum ter essa posição de poder do narcisista. Porque o narcisista é esse sujeito que precisa do poder. Ele deseja o poder. Então, quanto mais posto de poder tiver aquilo, vamos dizer, um advogado, que é muito comum, um psicólogo, um policial, um padre, um pastor, um engenheiro que tem essa posição de poder na sociedade, é onde existe mais narcisistas. Entende? Porque ali ele controla, ali ele manda, ali ele tem o dinheiro que ele pode comprar quem ele quiser. Ele pode usar o dinheiro a favor dele. Faz sentido? E o que a gente percebe muito quando a gente começa, né, a trabalhar nossas questões é a gente sair um pouco do nosso corpo e olhar num geral, né? Porque a gente não está aqui passando pelas situações porque sim, existe toda uma estrutura, né? Então a gente começa a observar que a estrutura ela já é realmente favorável para esse tipo de comportamento, né? De transtorno. Então, na verdade, esse transtorno sempre existiu. A gente está vendo agora muitas pessoas falando, sempre existiu. A gente sempre conheceu alguém que tinha um relacionamento conturbado, né? Um familiar, um parente e tudo mais. E a gente, nossa, é uma relação conturbada, é um relacionamento abusivo, mas às vezes a gente vai colocar uma lupa sobre isso e é um transtorno narcisista, né? E aí o que acontece, né? Geralmente, quando você conhece ele, que vem ali a fase do lover boom, você, caramba, aí ele começa a te falar dos títulos que ele tem, do quanto ele é bom, né? Na época eu atendi uma cliente que ela dizia assim, eu achava que ele era um empresário, ele trabalhava com determinado produto. Depois eu descobri que a empresa dele estava falido e ele encostou em mim, eu tive que sustentar ele 2, 3 anos. Entende? Aí, para você ver, ela começa ainda, ela falou assim que ela ainda usava aquela pessoa o relacionamento inteiro porque ela acreditava que ele era todo poderoso, que ele achava que ele era aquela pessoa incrível, e na verdade ele estava ali para sugar o que ela tinha e o que ela era. E como que ele chega nesses postos, né? Geralmente explorando o trabalho da mulher, explorando o trabalho, por exemplo, um homem que é mulher, esposo de narcisista, que foi, né? Mulher narcisista,
como que ela chega nos poderes? Geralmente explorando. Então, ele sempre vai chegar no lugar onde ele está. Por exemplo, né? Eu tive um caso de uma mulher que ela trabalhava de empregada doméstica e dia e noite para que o marido passasse no concurso de direito. Ele passou no concurso e tentaram a bunda nela. Aí ele ficou com quem? Com uma policial. Entende? E ela, que era empregada, ele não quis mais saber. Já tem outro caso, por exemplo, de um advogado que mantém duas mulheres, uma que é empregada e a outra que tem um posto, uma que tem a mesma profissão que ele. Então, ele vai apresentar para a sociedade essa mulher que ele quer ter, quer apresentar a máscara do homem religioso, do homem bem visto na sociedade, com uma mulher à altura dele, só que por trás ele tem aquela mulher que ele vai visitar todo final de semana, vai sugar ela. Entende? Então ele sempre vai estar no posto, poder onde ele está, sempre porque ele sugou alguma coisa de alguém. Porque ele não tem ética, ele não tem moral, né? Ele vai passar por cima de todo mundo para chegar onde ele quer. Ele não se importa com ninguém. Então é muito. Ele realmente ele chega nesse posto que ele deseja porque ele está ali calculando, o tempo todo 24 horas calculando isso. Igual, por exemplo, se ele tem uma família, a mulher dele vai lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos enquanto ele está investindo na vida profissional dele. Quando vai se separar, por exemplo, ele consegue convencer ela que ela não tem direito a nada. Ela sai com uma mão na frente e outra atrás. Geralmente ele coloca os bens no nome de terceiro. É um terreno que está problemático, é um imóvel que tem um problema que ela não consegue ter acesso para dividir. Então, tudo o que ele faz, ele está fazendo muito bem calculado, só que ela não percebe porque ela está ali presa na máscara dele, de um sujeito bom, um sujeito caridoso, um sujeito problemático, que eles dizem, né, que eles têm problema com depressão, que eles têm essa e aquela doença, que eles fizeram isso porque se ele fez tal coisa com você é porque o pai dele, a mãe dele fez isso e aquilo com ele. Ele foi uma criança que sofreu muito na infância, ela começa a sentir pena dele. Faz sentido para você? Exatamente. E assim, uma coisa que eu queria muito falar para vocês era a respeito como a Letícia falou, né, do Tinder, dos aplicativos de relacionamento, né? Com a questão da pandemia, que foi ali em 2019, 2020, a gente ficou muito tempo confinado, né? E esses sites de relacionamento explodiram, né? Foi aonde você às vezes acabava conversando com alguém, muita gente conheceu, muitas pessoas. E hoje em dia a gente está vendo um retorno de tudo isso, todo esse período agora já começando a aparecer, que foi justamente essa questão dos narcisistas, né? As pessoas conheceram na internet, investiram nessas relações, essas pessoas criaram toda essa máscara, todo nesse personagem. Muita gente recebe, né, muitos comentários, muitas mensagens de pessoas que estão fora do Brasil, né? Muitas mulheres que estão fora em situações precárias, gente. Porque qual é a primeira coisa que começa a cair a ficha que a gente entrou numa furada? Quando você começa a pegar todo o discurso que a pessoa falou, toda aquela história, né, o perfil dela, e aí você vai para a realidade e começa a não bater as coisas. Isso mesmo. Olha, o Começa a mundo. bater, ué, ele não era bem sucedido, e ele continua falando que ele é bem sucedido. Ele tá com o pé na lama, mas ele tá dizendo que ele tá ali porque ele tá no ano sabático, ou porque ele tá com depressão, mas ele não assume a realidade. E aí você fica né, naquela confusão, mas não é possível. Ele deve ter algum problema mental, alguma doença, alguma coisa, que não é possível que ele tá vivendo essa realidade, ele tá dizendo outra coisa, não deve ser por mal, não é possível, né? Então ele começa a ter esse conflito, né? E a gente vê muita gente que tá fora do Brasil, né? Que tá passando por essa circunstância, as pessoas, às vezes, numa situação como essa, né? De vulnerabilidade, de não ter a questão do sustento, não ter nem como voltar com filho, com criança. Então é muito sério isso, gente, muito sério. Eu, eu hoje, a maioria das minhas clientes são ali do Japão, Alemanha, Austrália, Estados Unidos,
que é realmente essas mulheres que foram com o narcisista daqui ou que ou conheceram lá, e aí elas estão nesse impasse, né? Porque você tá fora do seu país, você tá sozinha, você tá totalmente vulnerável, sem a sua família. Ali ele faz o que quer e o que não quer com ela. Gente, é uma situação devastadora, cruel, né? Então, realmente, essas redes, né, de relacionamentos, até mesmo aqui, no Instagram, do conhecer pelo Facebook, eu vejo que é um ninho para eles, né? É um terreno que eles fazem o que eles querem, o que eles bem entenderem aqui, que eles conseguem mentir. Mentir de forma mais criar as mentiras mais lavadas possíveis, né? E aí elas estão lá hoje realmente sozinhas, procurando ajuda, tentando sair dessa situação. E é Gente, essa idealização também é importante, porque a gente tem muito essa questão. Ah, os homens das outras culturas são diferentes dos brasileiros. Ah, porque os homens europeus são mais românticos, são melhores, têm uma personalidade, né, mais fácil. Gente, vamos botar o pé na realidade. Homem, ele é homem em qualquer lugar do mundo, né? Essa ideia do gringo besta, tolo que vinha para cá, que as pessoas tinham. Gente, os gringos estão vindo para o Brasil para aplicar golpe, né? Esse golpista do Tinder. Eu já li uma matéria que tem uma amiga minha também que mora numa outra cidade. Ela foi vítima, ela conheceu uma pessoa, né, que era um gringo e ele tinha toda essa aparência angelical, doce. E ele foi pedindo para ficar na casa dela e acontecia um problema, e aí daqui a pouco o homem já não saía da casa dela, assim, um BO, né? Um problema, uma situação. E aí a pessoa com aquela imagem, poxa, mas coitado, e a gente é muito receptivo, né? Quando chegam os gringos aqui, a gente realmente estende um tapete vermelho, acredita, a gente não tem nenhum histórico do que a pessoa está fazendo lá, você não tem informações de internet, às vezes o jornal não chega para cá uma notícia, às vezes você não sabe nem quem aquela pessoa é, aquela pessoa pode ser, sei lá, qualquer coisa, ela chega aqui, cria um personagem, né? E faz uma imagem de que é bonzinho, às vezes tem aquela coisa dos olhos azuis, do cabelinho lourinho, chega aqui e todo mundo, né, abre a porta e deixa entrar, e aí nisso ele se aproveita. Então é muito importante, gente, que seja desmistificado isso. Eles lá, às vezes, estão buscando justamente as mulheres aqui, latinas, porque as mulheres de lá, elas já têm, é muito mais difícil, às vezes, deles conseguirem tê-las como vítima, porque lá a cultura é diferente no sentido de que quando você faz 18 anos, você sai de casa, você vai morar sozinho. Então a mulher já não está dependente financeiramente ali, porque ela está trabalhando, né? Os idosos lá não tem essa cultura das pessoas cuidarem dos idosos. Ele vai ficar na casa dele até ele não aguentar mais, depois ele vai para uma residência, numa casa de repouso. Então o pai narcisista, mãe narcisista, ele está ferrado, porque se ele for querer que alguém cuide dele na velhice, já não vai ser por aí. Então lá acaba que a cultura deles impossibilita, por exemplo, se a mulher ela nem tem a questão da guarda compartilhada, então a mãe tem que realmente trabalhar, tem que contribuir não tem escapatória, né? Ela tem que ter para poder ter acesso aos filhos, às vezes ela tem que trabalhar. E aqui a gente ainda tem uma cultura, né, de você ter um provedor, né, que você vai cuidar da família, ele vai estabelecer de uma outra forma. E a gente acaba mais vulnerável. E acaba que eles vêm para cá, né, para caçar. É como se fossem predadores. A gente é alvo na América Latina, as mulheres, por conta dessa nossa cultura. Então, eles vêm para cá com, às vezes, esse objetivo. E eu já vi vários relatos de mulheres que estão nesses países, que estão sendo empregadas, né, domésticas, vai para lá achando que vai ser uma vida de luxo e vai viver bem, vai viver tranquila, ou vai estar com uma pessoa que está chamando ela para ter uma relação, e no final das contas a pessoa só queria alguém para fazer os serviços domésticos, para fazer essa questão da vida sexual, né? Porque as brasileiras, as latinas têm essa fama, né? Que são mulheres calientes e não sei o quê. Porque o que acontece? A gente é ensinada desde
quando começa a ter relação, que a gente tem que agradar, que a gente tem que fazer, tem que ser boa, né? Dentro de um momento de intimidade. Então, o que que a gente aprende a fazer, a pessoa ter prazer, às vezes nem aprende a ter. E lá eles já estão um pouquinho nessa cultura de que se não faz para mim, eu também não faço. Não existe uma obrigação dentro de uma relação. Então, imagina, eles estão lá, eles não estão conseguindo, esses predadores, eles não estão conseguindo muito para onde ir, né? Então, para onde é que eles acabam direcionando? Para nós, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, as meninas, as mulheres que estão em sites de relacionamento, que estão buscando de repente alguém de fora, muito cuidado, porque isso aí pode ser uma furada, porque uma coisa é você tá com um problema aqui, vocês estão vendo que já é difícil, né? Você sair de uma relação, né? Já é muito difícil. Imagine você ainda tá numa questão, né, geográfica, financeira, enfim. Nossa, que bom que você trouxe essa pontuação, porque assim, a gente ainda nunca comentamos isso em live, em nenhuma postagem, embora é muito recorrente aqui nos atendimentos, né, virem esses casos, mas ainda a gente não tinha comentado sobre isso e você trazer pra gente é muito valioso. Eu quero pegar aqui essas perguntas que eu vi aqui, que é o que eu falei lá Uhum. para fazer as perguntas anônimas, né? Sim. Deixa eu ver. Estou me relacionando com um narcisista. Você sabe me dizer o que eu faço para ele parar de se relacionar comigo e com várias? Não tem nada que você faça. A única coisa que você pode fazer é fugir desse lugar, porque ele, como eu falei, ele funciona assim. Ele precisa de vários suprimentos, ele precisa de várias mulheres. E quem precisa se retirar desse relacionamento é você. Se você é feliz num relacionamento monogâmico, então você precisa procurar alguém que compactua da mesma ideia da sua, que vai ser fiel, que vai construir um lar com você, né? Que vocês vão ser um do outro. Isso não acontece no relacionamento com o narcisista, tá? Então é realmente você precisa se tratar, buscar terapia, buscar autoconhecimento para você conseguir sair desse lugar. Que você nunca vai conseguir mudar o narcisista ou você nunca vai conseguir mudar o jeito do outro ser e o jeito do outro pensar. É uma ilusão que colocaram na nossa mente, que a gente tem o poder de mudar outra pessoa. A gente não tem o poder de mudar ninguém. A gente tem o poder de nos mudar, de nos melhorar, de tratar as nossas feridas e de saber exatamente o que a gente quer para nossa vida e a gente vai caminhar nessa direção. Se eu quero um homem fiel, não faz sentido ficar com um homem que não é fiel. Se eu quero um homem carinhoso, não faz sentido ficar com uma pessoa fria e que de vez em quando faz um carinho quando quer. Então, ter isso muito claro na mente o que você quer e caminhar nessa direção. Deixa eu ver. Encontrei o Não, e narcisista. Hã? Não, e o transtorno de personalidade é como se fosse, sei lá, esses predadores, né? A gente vê um jacaré, um crocodilo. Você vai domesticar um crocodilo? Tipo, você vai lá colocar sua cabeça dentro da boca do crocodilo? Tem Isso. gente que bota, tem instrutores, treinadores que passaram uma vida inteira adastrando crocodilo e morreram como? Comidos pelo crocodilo. Você não tem o que fazer. Você tá convivendo com o seu inimigo. Você está dentro da pessoa que pode mais te prejudicar. O maior inimigo que você pode ter, que é alguém que sabe todas as suas fraquezas, todos os seus traumas, sabe como te atingir, dorme com você do seu lado. É. Então, isso é vida, né? Até quando você vai viver assim? Qual o sentido disso, né? Você só vai adoecer, só vai enfraquecer, só vai ficar triste, perder as esperanças, achar que todo homem trai, achar que toda mulher trai, né? Porque você tá no lugar errado com a pessoa errada. Deixa eu ver, vamos aprofundar, não, porque tem muita pergunta aqui. Eu achei aqui, encontrei o narcisista em um aplicativo evangélico de relacionamentos. Tá cheio, porque você, quando descobrir alguma coisa, você não vai conseguir denunciar ele, porque você tem medo de ser exposta na igreja, né? Então tá cheio deles nesses aplicativos evangélicos. Esse aplicativo evangélico inclusive, ele se eu não me engano, é um que ele é de fora mesmo, de estrangeiros. São aqueles, às vezes, aquelas pessoas que estão lá que não conseguem ter relacionamento com ninguém, como eu falei,
E eles estão justamente pegando dentro da igreja, que é o quê? Você que está com os preceitos todos da igreja, que você quer casar, que você não vai se separar fácil, você é uma vítima perfeita ali para eles. Olha aqui, gente, um monte de gente me mandou aplicativo de relacionamento dentro da igreja e no trabalho. No trabalho, gente, por que que é muito comum se envolver com um narcisista no trabalho? Porque geralmente ele tem um cargo ele tem algum destaque. Ou é você que tem o cargo que tem algum destaque. Entende? Às vezes você tem esse cargo e ele fala, nossa, olha o brilho que essa mulher tem, olha a força que essa mulher tem. Eu vou me pendurar nela para me conseguir também, para ela me colocar também nessa posição. Ou, né, você olha para ele e fala, caramba, né, que homem sensacional, que homem perfeito, porque ele fala muito bem, às vezes ele vende muito bem, ele se destaca dentro da empresa, às vezes ele nem se destaca, mas ele fala que ele se destaca, ele fala muito bem, Sim. né, é aquela pessoa que chama muita atenção, então por isso que é muito comum se No envolver. Fantástico Mundo do Narcisista, né? Ele sempre é o bam, bam, bam. Olha que gente do céu, um monte de cristão, é, trabalho, aplicativo de relacionamento, cristão, internet. Gente, olha, conheci no trabalho, de novo, no serviço, rede social. Meu Deus. Ó, saio de um relacionamento com um narcisista há 4 dias. Ele já está postando foto com outra. Estou livre. Porque qual que é a intenção dele postar foto com outra? Fazer triangulação. Que aí provoca muitos ciúmes na vítima, né? Aí ela vai querer lutar pelo macho alfa. Sim, Macho alfa provavelmente tá podre. perdendo, né? Então é uma técnica de muito eficaz a triangulação narcisista. Porque ele termina com você, ele possa e você vai ter que lidar com dois problemas gravíssimos, que é o luto, a dor da separação e ainda é a dor da rejeição. E a maioria das pessoas, elas fogem de enfrentar essas dores. Entende? Por isso que tem muita gente que está presa no narcisista, porque ela foge de enfrentar as dores dela. Porque ela vai ali para o fundo do poço, né? Ela vai enfrentar a pior dor que ela já enfrentou na vida. Então, para ela não ter que enfrentar essa dor, ela corre e fica disputando o macho alfa lá. O macho alfa podre, nojento, asqueroso. Não tem adjetivo, né? Eu ia ficar a noite Sim, inteira aqui, como diz meninas, tudo um sempre bosta, presta. um lixo. É, cheguei a achar que eu estava doente, porque ela me acusou de doente mental. O que é muito comum, né? Geralmente é o que eles fazem. Tudo aquilo que ele vai jogar pra cima de você. Vai dizer que você entende? Ele mente, vai dizer que você mente. A gente chama de projeção. Até lá no nosso grupo terapêutico, eu achei um exercício fantástico quando a psicóloga Stephanie fez com a gente, né? Que ela falou para tudo aquilo, todos os adjetivos que o narcisista jogar para você, por exemplo, ele vai dizer para você: "Ah, você é uma vagabunda, você não presta, você é uma mentirosa, você é uma manipuladora". Todas essas palavras que ele usar para você vai reverter. Porque é ele que não presta. Ele que é o manipulador. Ele que é o interesseiro, entende? Ele que age. Então, quando você gira essa chavinha dentro do seu cérebro, não, isso aqui que ele diz, igual ele diz que é muito comum, ah, você é uma péssima mãe. Ele que é um pai lixo, entende? Ah, você só quer o meu dinheiro. Ele que só estava te sugando, tirando tudo que você tem. Então, é sempre fazer esse exercício contrário, né? Tudo que ele disser que você é aquilo que ele é. Ah, você é uma louca, uma doente mental. Ele que é um louco, ele que é um doente mental. Ele que quer que você seja louca. Ele quer que... Gente, o que é muito comum vir para mim? A maioria das vítimas, elas chegam para mim, elas dizem assim, nossa, eu queria saber se eu sou a narcisista. Eu acho que eu tenho atos narcisistas, né? Na verdade, quem é? É a pessoa que convive com ela, mas ele fala tanto para ela, ele repete tanto para ela, né, que ela é uma insensível, que tudo ele faz por ela e ela não entende, tarará e tarará, que o esforço dele, que ele estava com depressão, não sei o quê. E aí ela começa a achar que é ela tudo aquilo. Então, eu sempre fazer esse exercício que eu acho E bacana. eu percebo também que como uma pessoa vai tentar lidar com o narcisista de alguma maneira,
ela às vezes acaba tentando levar ele um pouco na conversa, no sentido de confirmar as coisas que ele fala, porque, por exemplo, se ele está falando uma atrocidade, como ela não quer brigar, ela vai lá e concorda. Ou ele está fazendo uma coisa que é absurda, mas ela não quer criar mais tensão, então ela vai lá e concorda. Então ela começa a se sentir até cúmplice dele, né? Uhum. Ou então, para ela tentar convencer ele a fazer alguma coisa, ela precisa, às vezes, fazer toda uma estratégia para ele fazer uma coisa. Então, ela começa a exercitar esse lado dela mais estratégico, né? Mas, na verdade, não é que você está se tornando, é uma forma de você se proteger, uma forma de você tentar coordenar aquela situação. Só que isso, gente, você tentar lidar é muito cansativo. Você vai conseguir um dia, no outro dia vai estar pior ainda. E aí você vai ficando, sabe, fazendo coisas que você não quer fazer, não é do seu caráter. E aí você vai ficar se sentindo mal dessa maneira. E às vezes até achando que você é também, porque você está ali, às vezes, ajudando em alguma coisa, né? Já que você falou uma coisa tão interessante que hoje eu li, ontem eu postei um vídeo ali no feed da Dani Calabresa contando do abuso narcisista que ela sofreu com aquele ator. E aí lá no comentário, hoje eu fui ler um comentário que apareceu que me chamou a atenção, a mulher dizia assim, mas parece que ela ria das piadas dele, ela conversava com ele por telefone. Por quê? Exatamente por isso, porque quando você está diante de um abusador, de um narcisista, você é totalmente invalidada. Você não sabe se aquilo que está acontecendo é real. Você não sabe se aquilo que você está vivendo realmente é motivo de escândalo, é motivo de incômodo, né? Porque você é tão invalidada. A gente vive numa sociedade onde se naturalizou o abuso que quando você está sendo abusada, você não percebe. Vamos dar um exemplo: mulheres que são estupradas dentro do casamento. A nossa sociedade naturalizou o estupro dentro de um namoro, dentro de um relacionamento. Então tá Sim. acontecendo com ela não tá percebendo, ela sente que existe algum problema, ela sente que tem algum incômodo, ela sente que tem alguma coisa errada, mas como ela nunca foi validada e como a gente não conversa sobre isso na sociedade, porque os abusivos, os narcisistas, eles agem de forma livre. Por quê? As mulheres não conversam sobre isso. E quando uma mulher vem à frente e fala, ela é ridicularizada. Ela é humilhada, ela é exposta. E como ela disse lá, ela é chamada de interesseira. Né? Ela sempre culpam ela e não o próprio abusador. Então é muito difícil a vítima identificar o próprio abuso. Depois que passa um tempo, que ela fala, mas peraí, eu passei por isso. Mas peraí, eu passei por aquilo. Depois de anos vivendo aquela situação, quando ela encontra alguém ainda para validar, né? Às vezes ela escuta a história dela na boca de outra pessoa, às vezes ela escutou ela viu um vídeo, às vezes ela olhou lá tá olhando no Instagram, tá passando por aquelas violências, de repente aparece um vídeo meu lá para ela, ué, mas eu isso aqui. Alguém validou o que ela tá passando, alguém validou o que ela tá sentindo. Então é aí que ela cria forças e aí ela fala, não, vou levantar e vou agir, agora eu vou fazer acontecer. Só que aí quando ela vai fazer acontecer, todo mundo invalida ela não sabe se ela tá exagerando, né? Porque todo mundo fala que relacionamento não é fácil mesmo, que exige muito esforço, que homem é explosivo mesmo, que homem é nervoso mesmo, que ele tá nervoso porque ele teve muito trabalho, né? A gente vê, E por falando exemplo, sobre essa questão sexual dentro do relacionamento, é muito confuso, porque assim, gente, relação sexual, a mulher só é consentimento se vocês têm vontade de fazer, aí você faz porque você está com vontade. A partir do momento que você faz porque você não quer brigar, porque se você não fizer, a pessoa vai ficar chateada com você, vai ficar sem falar com você, ou se, não sei, a pessoa está chateada e você quer fazer as pazes, não está falando com você há dias e você vai lá e tenta uma aproximação. Tudo isso não é consensual. Você está fazendo, com não medo. é uma agressão, mas é uma coisa psicológica que você está se obrigando a fazer. Você não está com vontade. Se você fosse analisar, você não está com vontade. Às vezes você até se machuca,
né? A mulher precisa, né, ter a vontade, se não tá, e aí você tá vivendo uma violência sexual e você não tá percebendo. E às vezes você vai repetindo, às vezes você passa anos tendo, né, essa sensação que você nem entende o que que é, no fundo você tá sendo abusada. Né? Depois você, às vezes você tem problemas com libido, você não tem orgasmos, enfim, e aí você, nossa, eu sou casada, eu não tenho vontade, não sei o que, não, mas às vezes é porque você está fazendo, está vivendo uma vida de violência, então você não, isso não é normal, isso não é saudável. Exato. E aí, esses dias até ouvi o vídeo de um pastor que ele estava falando que a mulher tem essa obrigação com o marido. Imagina essa mulher que está sofrendo abuso dentro de casa, estupro dentro de casa, escuta esse pastor Sim. falando, né? Então ela ali ela já foi invalidada, ali ela naturalizou novamente o abuso. Onde que é muito naturalizado o abuso narcisista? Nas mães narcisistas. Elas torturam o filho, elas humilham, elas fazem psicoterrorismo na mente dessa criança e a sociedade valida. Ah, mas é mãe. Ah, mas ela fez isso porque ela ama. Ah, ela faz isso porque. Entende? Aí o filho fica ali naquela tortura eterna, ele não contém como. Porque imagina, como que uma criança vai se defender dessa mulher? Pra onde que ela vai fugir? Às vezes ele está sendo espancado, às vezes ele está sendo torturado, às vezes ele está sendo humilhado. E muitas das vezes, gente, infelizmente, né, a criança ela está sendo molestada por essa própria mãe. A criança sendo molestada por esse próprio pai. Ela não tem para onde fugir. E aí, quando ela cresce, ela resolve abandonar tudo aquilo, a sociedade inteira vai para cima dela. Ah, porque você abandonou, porque é mãe, mãe é assim mesmo, né? Então é cruel, Então, gente. quer dizer que os narcisistas, eles também estão dentro de casa. Eles só estão dentro de casa. Sim, Tipo, 95% dos narcisistas sim. são pais de família, religiosos, né? Aquela pessoa que tem uma imagem Então, impecável. às vezes nem precisa você sair de casa para você encontrar o narcisista. Às vezes você já está morando com ele desde sempre, né? Tá ali desde sempre, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu vizinho, seu marido, tá tão ao redor ali, né? Então a gente precisa ficar atento, não expor mais os nossos filhos. Você que é a mãe, que conviveu com um narcisista, proteger os seus filhos, né? Porque não é uma pessoa confiável, não é, né? Então sempre proteja realmente seus filhos dessa pessoa. Alguém fez uma pergunta falando a respeito disso, que achava o pai muito carinhoso e que se questiona se ele ama ou não os filhos, né? Por conta disso. Porque porque assim, o narcisista é o marido dela, não sei. Mas aí ele é com os filhos, ele é com os amigos, ele é no trabalho, esse mesmo narcisista, ou não? Ele só é com a mulher. Na verdade, esse carinho é um controle, né? Esse carinho é uma manipulação, entende? Por quê? Ele vai fazer, mas é como a gente falou, existe alguma coisa por trás. Essa criança não tem a liberdade que ela precisa, essa criança ela é punida o tempo todo. Ele é o filho do narcisista é uma extensão dele. Então a criança ela tem que ser aquilo que ele achar que tem que ser. Se o pai gosta de verde, ele obriga essa criança a gostar de verde. A criança não pode gostar de rosa, amarelo, pink. Tem que ser de verde. Entende? Ele vai. Se o pai gosta de futebol, ele obriga esse filho a gostar de futebol. O filho não pode brincar, não pode ser bailarino, não pode ser cozinheiro, não pode ser artista, né? O narcisista ele enxerga o filho como uma projeção dele. É alguém que nasceu para ser o que ele quer e para servi-lo. Aonde está o amor nisso, gente? Gente, E até vamos às falar. vezes para prejudicar as outras pessoas, né? Porque se você tem um relacionamento com o narcisista, por exemplo, a mãe, né? Ele vai atingir a mãe através da criança. Sempre. Ele sempre vai usar a criança para manter a mãe ali na cordinha, né? A mãe é a marionete, então ele vai usar os filhos para poder manter essa mulher aqui. Ele vai fazer de tudo com esse filho para sugar essa mãe. Gente, vamos encerrar, já é 8h30, 9h30. Vamos então? Então, segunda que vem a gente está aqui, tá? De novo, para responder as perguntas de vocês, para a gente bater esse papo. E na quinta-feira eu vou estar lá no TikTok, tá? Esse mesmo horário, lá no TikTok, com a psicóloga Juliana Marcon e com a psicóloga Stephanie, para a gente bater esse papo de novo. Obrigada Sim. por E é esse. muito importante, gente, assim, vocês pegarem todas as informações hoje, darem uma analisada, pensarem, de repente, o que que a gente pode fazer, né? Eu acho que o principal é a gente se cuidar,
né? A gente perceber que não adianta nada, a gente pode identificar a questão de narcisista, quem são, mas a gente tem que trabalhar nós mesmos. Onde é que estão nossas feridas? Onde que a gente está deixando a porta aberta para essas pessoas entrarem, né? Onde é que a gente está repetindo? Então, isso vai ser através da terapia, gente, de pessoas que realmente entendam o problema de vocês, que possam validar, né? Então, como a Letícia tem, a gente tem o clã, né? Das corajosas, que você também pode entrar. Pode estar lá escutando experiências de outras mulheres que estão passando por situações e está tendo a sua experiência validada. Gente, isso faz toda a diferença, isso fortalece muito nessa situação que você falou aí, que às vezes dá vontade de você voltar, dá vontade de você fraquejar, e aí você tem outras pessoas ali com você te dando força, entendendo o que você está passando, é muito importante, gente. E fora Isso. a terapia, né, com a Letícia também, que você pode fazer esse acompanhamento com ela e ir lá na origem de tudo, e se trabalhar e se fortalecer, porque não adianta a gente focar nos outros, focar na pessoa que está nos agredindo, em pessoas que nem gostam da gente de verdade, e a gente não está esquecendo do principal, né, que é cuidar de nós mesmos. Verdade. Então, qualquer coisa, estou por aqui, tá? Só clicar ali no Então, link da bio e me chamar. Beijão. boa noite, Tchau, tchau. tchau.